chegou nos 18, manda pra É, outra dupla, né? alguns é por também amadurecimento, né? Eu vou te Amadurecimento. falar que pode ser que tenha alguns meninos, meninas que tá com 17 anos e já tá na hora de Também já falar tá também. andando junto. Sim. Uhum. A gente avalia, a gente é flexível em relação a essa questão de idade, justamente por causa disso, né? Alguns evoluem ou não evoluem, né? De acordo com o de cada um. Então a maturidade ela vem diferente um pouco da idade. É. Então a gente vai olhando mais ou menos a maturidade dele. Não, ele já tá maduro o suficiente pra isso aqui. Vai lá. Show. Isaac, então, no momento Bolacha. que o Thales, o resto do pessoal ali passa, né? Não mais um adolescente, mas, né? Na teoria ele está te passando um jovem iniciante ali. Qual é o trabalho que tu desempenha? Como que você e a André recebem eles? Aonde que eles são inseridos? Quais são os meios que depois durante a semana eles podem estar inseridos também? Faça bom proveito, irmão. Olha, engasga. Ó, tem café ali. Vai, eu vou ter que tomar café, galera. Eu vou ter que tomar. Fica à Tá vontade. tremendo. Hoje eu tô assim, ó. Fica à vontade, tem café. Não, tô brincando. Eu sou forte e corajosa. Tá. Sabe? Cara, então, né, velho? No Ministério a gente tá funcionando através de células também. A gente tá com duas células de jovens. Nós temos uma célula na Indianópolis, sempre ligado, tá? É ali em casa, na Indianópolis ali. E também no Imbé, lá com o Cadu e com a Paula, que é bênção demais, velho, lá. Eu fui na terça passada lá. A gente tá treinando 3 líderes lá nos jogos, lá para subir células, pra gente poder multiplicar daqui a pouquinho. Um casal e um outro jovem lá, que é o Adrian. Então, e aí, então deixei eles estão meio que tocando a célula, assim. Eu e a gente tá meio que supervisor, assim, vendo como é que tá a coisa, deixando se desenvolver, né? Tem sido muito tenso. Aí essa Top. terça flop em Bé também é muito legal. Então, o que que acontece? A nossa ideia ali é a base, pelo que eu tenho entendido do Senhor, é a comunhão, velho. É aquilo que nós que o pastor fala há 50 anos, é a nossa comunhão move o céu e a terra. Então a gente entende que através da célula a gente consegue ter essa proximidade com o jovem de relacionamento. Por quê? O jovem, cara, ele tá nessa fase que é diferente um pouco do adolescente. O adolescente, ele tá na crise existencial, ele tá se identificando, né? Aquela coisa, ser ou não ser, viver ou morrer, aquele lance todo, né? Quero ou não quero. Quer não quer, né? Então, assim, cara, o jovem, velho, ele tá numa fase que eu acho muito legal. Apesar de eu ter saído de lá ou não sair, não sei, tô lá ainda, eu acho, né? Mas, assim, é uma fase muito legal da vida porque tu tá numa fase decisiva de todas as coisas, né? E é aqui que ou a galera se perde feio ou dá muito certo, né? Então, geralmente tá ali, o pessoal, cara, se acerta, dali chega com os 30 legal, mano, se erra, velho, tem que correr atrás de novo da máquina e tudo mais. Então, o que que acontece, velho? Pelo jovem estar nesse momento de transição, eu entendo que ele está com escolhas decisivas, né? Casamento, trabalho, faculdade, o que que ele vai fazer, o que que ele não vai fazer, todo esse entendimento. Então, através das células, a gente tem os discipulados, né? Então, ali, quando Deus me falou para implementar o discipulado nos jovens, a gente voltar, a gente discipular eles, eles discipularem outros jovens, velho, eu teimei com Deus um bom tempo, né? Que, tipo assim, Deus, isso aqui não vai dar certo. Não, tá certo. A gente fala pra Deus, não vai dar certo. Deus. Olha só. Isso Tu aqui tá não bem vai Deus. dar certo. Dá teu jeito aí, pai. André. Ah, Tenta, né, cara? Não tem bolsa. tá vivo ainda, né? Meu Deus do céu, velho. Olha que horror, né? Tá eu e cair nessa daí, né? Vai. Nossa, irmão. Que horror. Mas, cara, e aí o Senhor deu essa direção da gente fazer os discipulados, tudo assim. E eu tava naquela coisa, Senhor, isso não vai dar certo, o jovem não é responsável, como é que. Cara, não tem como, velho, não dá. E, mano, tá dando certo, sabe? O Senhor Jesus tem usado cada um. A gente sabe que não é nós, que é o próprio Senhor fazendo, né, na vida dos outros e tal. Mas fica aquela coisa do ser humano estragar as coisas, né? Então fica com aquele temor, vamos dizer assim. E, velho, então com esse lance assim, do jovem poder conversar nesse momento, a gente está tendo essa estratégia, entre aspas, de pastoreio. Né? Então, por exemplo, conforme vai aumentando os jovens, a gente precisa ter um sistema que eu preciso tipo, ter vários olhos cuidando da outra galera mais nova. Né? Então, tipo assim, a gente tem essas células acontecendo, temos o culto de sábado também. A gente está em processo de transição, a gente provavelmente vai mudar o layout do culto, então tem várias coisas acontecendo. Como eu disse, cara, eu e a gente assumiu o ministério junto com a Paula faz pouco tempo.
um ano agora, eu acho, né? Alguma coisa assim, a gente fez em dezembro, né? Cadê isso aí? Tá tentando fazer a É. conta. Eu também. Por favor, me ajuda. Pedindo socorro pra ele só com o olhar. Só confirma com o dedinho. É isso, né? Então, assim, cara, a gente veio de uma cultura de muito tempo estabelecida pelo ano, né? E a gente sabe que, às vezes, o Senhor tem algumas transições, né? Então, na época de Moisés era uma coisa, de Josué é uma outra era totalmente diferente. Então, eu tô nesse processo ainda de entender do Senhor qual é a vontade dele. Às Bem vezes, isso. a forma que aconteceu no passado não é a forma que deve acontecer agora. É verdade. Então, o Senhor Jesus, estou buscando no Senhor esse entendimento, tudo. Mas a certeza que eu tenho é que o jovem, cara, ele precisa desse lance de pertencimento da comunhão. Né? Ele precisa ter um núcleo de amizade, um núcleo de família mesmo, para poder desenvolver a fé nesse lance todo. Né? Porque, cara, a pergunta que tu tinha feito antes ali, né, que é o tema do que a gente estava falando, né? Se é Sim. difícil ser cristão em 2026. Entra muito aquele lance, cara, e, tipo assim, velho, a Bíblia por si só, ela já é algo complexa, né? Viver o Evangelho é simples, não é difícil demais. É algo que é muito complicado, né? E por isso nós precisamos do Espírito Santo. Agora, o jovem, velho, quando ele tá nessa fase inicial, então, tipo assim, beleza, cara, vou casar, vou namorar. Aí já entra aquele lance da, tipo assim, cara, como é que namora? Se eu cair em pecado, eu não posso cair em pecado. Faculdade, o que que eu vou fazer? Onde é que eu vou trabalhar? E aí tu começa nessa fase, absorver a doutrina cristã. É nessa fase que tu começa a voltar os olhos agora para a palavra de Deus e entender qual é o caminho que eu devo seguir, né? Aonde está a sabedoria do Senhor para as escolhas que eu devo fazer? Qual que é a forma correta agora de eu casar? Qual é a forma correta de eu trabalhar? Será que eu nasci para ser milionário? Será que né, o cara vê na internet a galera vendendo curso e, meu, já desgraçado tem 14 anos andando de Ferrari? Ah, eu sustento meus pais, né? E esse estilo de vida, velho, né, tá se entranhando, né, nos jovens. Muito também por conta do ensino dos pais, que é um outro lance também que é complicado, porque os pais querem bem dos filhos, isso é fato, né? Ninguém quer ver um filho mal. Entretanto, às vezes o bem do pai não é o bem de Deus. Tá ligado? Tipo assim, velho, a gente tem uma ideia, a gente tem uma justiça e a gente acha que é alguma coisa boa. Entretanto, o Senhor, ele pode ter uma ideia totalmente diferente pra tua vida, né? E às vezes, nessa parte aqui que começa o conflito com a família. Aí aqui que começa a gente entrar num evangelho mais radical, porque o adolescente, velho, mano, você tá na fase que você não tem muita opção de nada. Então, tipo assim, você tá morando com seus pais, é uma outra fase de vida. O jovem, você está caminhando para construir a sua família. Você está caminhando para construir a sua vida, né? Então, é um momento de romper ciclos. É um momento nossa, cara, minha família inteira funcionou dessa forma por tanto tempo e agora eu quero fazer diferente. Então, é um momento muito decisivo na vida, né? Então, a nossa ideia ali, através do ministério, é servir os jovens, auxiliar nesse ponto, né? Muito através do discipulado, muito através da comunhão. A minha geração, que é a geração Z, velho, a gente tem um problema que é ficar em casa, a gente tem um problema que eu brinco, né? Que a minha geração nem para pecar tá prestando. Os caras não saem pra rua nem para fazer nada de errado, entendeu? É triste o negócio. Então, a minha geração, cara, eles estão num limbo absurdo, assim, que eu não trabalho, eu não estudo, eu não namoro, eu não me preocupo com nada, eu moro com os meus pais me sustentam, eu não faço nada, tô só existindo, sabe? Então, a gente sabe que isso é um impacto social, né? Isso vai influenciar no país daqui a uns bons anos também, mas isso também me preocupa no sentido do reino de Deus, né? Porque o jovem, cara, parece que a gente tá numa mentalidade de um Deus para si próprio. Eu tenho um Deus que me serve. Eu tenho um Deus que ele serve a minha vida. Eu tenho um Deus que, tipo, mano, ele tá ali para me ajudar a fazer minha faculdade. Né? Eu tenho um Deus que ele tá ali para mim tocar batera. Eu tenho um Deus que ele tá ali porque tu vê que Deus, ele tá aqui e ele faz parte da minha vida. Eu aceitei ele porque agora os meus propósitos ali ele vai se encaixar e ele vai me ajudar em todas as coisas, né? Então, porque tudo em prol de uma estabilidade, em prol daquilo que eu entendo com a minha mente humana, com a minha mente carnal, do que é sucesso, o que é dar certo, o que são as coisas boas dessa terra. E aí, a palavra, mano, vai dizer totalmente ao contrário do que esse mundo vai dizer.
A palavra vai nos ensinar o inverso. O reino de Deus é Verdade. invertido. Então, se o reino de Deus é invertido, cara, eu não posso entender mais as coisas com a mente carnal. A palavra vai dizer, mano, o homem carnal discerne as coisas do homem espiritual. E aí aqui, velho, a gente começa a arrumar briga com o pai, com mãe, com amigo, com tudo, porque aí entra aquele sofisma do diabo. Tu não vai ser nada. Se continuar desse jeito aí, tu não vai ser ninguém. Só enfiar na igreja, só keeper. Não, mano, isso aí não dá pra ti. Então, são crises que a galera da minha idade, assim, vai enfrentando, né? Mas é esse momento decisivo que vai, talvez, mudar a geração. É esse momento decisivo que pode impactar 10 anos para frente. É o que nós vamos fazer daqui para frente. Que eu, Isaac, eu vou fazer até os meus 30, até chegar aos meus filhos, né? Qual é o meu reflexo? O que o Senhor vai refletir através da minha vida, através da vida da André, naqueles jovens. Então, a gente tem aprendido, cara, é tudo muito novo. Eu sou novo, né? Eu sou super inexperiente em tudo na vida ainda. Mas amo Jesus, velho. Amo Jesus, tento escutar, eu tento entender o que ele quer fazer, sabe? Eu deixo até lembrando, Senhor, o que eu escrevo? O que eu faço? Qual que é a ideia? E tentando ouvir do céu, sabe? Qual é a direção, né? Porque, que nem tu falou, hoje a gente não tem lá 300, 400 jovens, velho. Mas enquanto tiver, né? E quando essa galera lá dos kids, lá daqui a 5, 6, 7 anos, ele chegar lá nos jovens, nos Passa adolescentes. aqui. É rápido, né? Então, cara, é pouquíssimo É tempo verdade. para fazer as coisas, né? Então a gente tá aprendendo o Senhor, velho.